Olá, bom dia. Bem-vindos ao webinar. Vou dar início ao mesmo. O meu nome é Vitor Hugo. Eu sou Business Developer aqui na InnoFlow. Tenho um foco muito especial naquilo que é a área do IT. Hoje o principal tema é a inteligência artificial, ok? A forma como esta tecnologia veio revolucionar como estamos a trabalhar, não é? Como vamos passar também a trabalhar. Digo já no início que é uma perspectiva InnoFlow, ou seja, é uma perspectiva na ótica de um parceiro da IT que tem preocupações com os seus clientes e que quer arranjar aqui uma forma que a adoção da inteligência artificial não crie um impacto negativo na organização. Há aqui uma motivação extra, houve aqui a necessidade de colocar a cibersegurança, que nos fez sentido, ou seja, começam a aparecer ferramentas demasiado poderosas e às quais nós vamos ter que arranjar soluções. Foi anunciado há bem pouco tempo, ainda ontem saiu uma notícia em Portugal no site do Sapo, em que faz uma referência a esta ferramenta, uma ferramenta que é um agente da Anthropic, que se chama Mitos. Na realidade, o que esta ferramenta veio trazer para si, ou veio colocar em cima da mesa, foi a possibilidade de serem encontradas 10, a notícia dava conta que 10.000 vulnerabilidades foram encontradas em sistemas que suportam hoje a internet, por isso podem perceber o impacto que pode ter a inteligência artificial no que diz respeito à cibersegurança. Para isso, convidamos o Tiago Santos da Sofos para poder explicar um pouco como é que vamos conseguir combater fogo com fogo. Importa dizer também que esta sessão vai ser gravada, ok? E vos vai ser fornecida no final do evento. Sobre a agenda. Como eu disse, eu vou adressar aquilo que é o tema da inteligência artificial, os riscos e as boas práticas. Acho que é aqui que vamos conseguir aportar valor para as vossas organizações. E depois o Tiago vai passar aqui um bocadinho pelo aquilo que é a solução da Sofos, um fabricante com quem nós temos bastante proximidade, e vai também vos explicar qual é a visão de um fabricante de cibersegurança para os próximos tempos. No final, vamos ter perguntas e respostas, ou seja, podem ir colocando as vossas perguntas no chat do webinar, sempre que vos fizer sentido. Vamos ter também, vamos propor e vamos desafiar a responderem os participantes que quiserem, que vos fizer sentido, este questionário de maturidade de cibersegurança. A ideia, temos aqui um QR Code e ele vai ser partilhado também um link na conversa do webinar, onde podem aceder a este questionário. A ideia, no final do questionário, ter ser-vos entregue aquilo que será o vosso nível de maturidade em cibersegurança. Ou seja, temos 4 níveis, de acordo com as respostas que derem, são 10 perguntas, 5 sobre cibersegurança, 5 sobre inteligência artificial, é-vos dado um determinado score e depois tem o nível em que se encontram. InnoFlow, porque existem muitos participantes, existem muitos clientes que estão na sessão, que nós percebemos que estão na sessão, mas existe também muitos participantes que ainda podem não nos conhecer, ok? Então faz sentido fazermos aqui uma breve apresentação. Aqui a nossa missão, temos aqui a nossa missão, ou seja, esta vontade de pegar em tecnologia e com a nossa experiência, colocar ao serviço dos nossos clientes. InnoFlow é uma empresa que nasceu em 2011, teve um crescimento acelerado, com maior impacto nos últimos anos. Há aqui alguns pontos que são importantes de assinalar, ou seja, a chegada a Braga em 2023, ou seja, abrimos em Braga, tivemos esta necessidade de motivados pela procura de soluções, leia-se tecnologia, e também a procura de pessoas, novas pessoas com mais know-how, obrigaram-nos a fazer esta saudável evolução. O ano passado chegámos a Angola, em 2026 tivemos aqui uma aquisição importante também para o nosso universo, que foi a Nsoft, que acaba por trazer
a possibilidade de vender produto e serviço na área da PHC. E os nossos pilares importantes, ou seja, aqui aparecem os clientes em primeiro lugar e a verdade é essa, mas também poderiam estar aqui ao centro. Na realidade, aquilo que nós pretendemos é haver aqui uma ligação de muita proximidade, com as pessoas, através do nosso conhecimento e apostando nas pessoas certas, vamos ter a capacidade de potenciar tudo o que é tecnologia e inovação e aí conseguirmos aportar valor. Alguns números que me pareceram interessantes de trazer para aqui, ok? Eu focaria-me aqui na questão de termos mais que 1000 clientes ativos, fazermos cerca de 700 projetos por ano. Temos, neste momento, mais de 800 clientes com contratos de serviço, muitos deles na área em diversas áreas, e coloquei aqui alguns números que também parecem importantes, que têm a ver com 2 fabricantes que respondem ao tema 2, no nosso entendimento. Por um lado, a Microsoft, ok? E aqui nós temos connosco cerca de mais de 11.000 subscrições, ou seja, temos aqui muitos clientes a quem ajudamos nesta plataforma, e do lado da Sofos, um caminho já feito também com muito tempo, em que nós temos também já muitos utilizadores do nosso lado, em que vamos dando resposta e vamos suportando as operações com um conjunto de tecnologias deste fabricante. Pareceu-me relevante trazer para a aplicação. A nossa oferta. Primeiro, dizer-vos que há aqui alguma dificuldade em ler tanta informação, é uma realidade, mas no final vão receber também a gravação e isso vai-vos permitir também explorar um bocadinho aquilo que é a nossa oferta, não é? Eu colocaria aqui o foco em quatro pilares que nos parecem importantes, aqui este IT e hardware e Microsoft. Estas duas componentes, na realidade, dizem respeito àquilo que é infraestrutura, como é que nós resolvemos, onde é que vivem os ambientes dos nossos clientes, estão muito suportados, quer seja dentro de casa ou fora de casa, diria cada vez mais fora de casa, e aqui o nosso parceiro de eleição é Microsoft. E do outro lado, temos a cibersegurança, onde temos aqui um conjunto de serviços que são importantes, quer sejam no desenho das soluções, quer sejam depois na manutenção das mesmas. Eu diria isto também para a parte do IT, para a parte da infraestrutura. E depois, na Sofos, com a solução da Sofos, é também, de facto, a Sofos tem um portfólio muito vasto, mas aí mais à frente o Tiago também vos fará uma visita rápida pelo aquilo que é a oferta hoje da Sofos. Fez-me sentido, Inove Cyber Discovery, fez-me sentido colocar esta informação porque é um produto, é um serviço que lançámos este ano, em 2026. Na verdade é uma radiografia muito interessante, porque vos pode dar uma visão daquilo que é a vossa superfície de ataque no que diz respeito a ativos internos ou externos. Mas mais importante de tudo é o relatório que sai no final. Porquê? Porque vai-vos apresentar não só um score daquilo que é a vossa maturidade, mas também um conjunto de medidas que podem, de alguma forma, trilhar aquilo que é o caminho no que diz respeito à cibersegurança. Tornarmos aqui um sistema termos aqui um ambiente mais resiliente. Finalmente, chegamos ao tema. Eu gosto muito de procurar algum tipo de analogia para explicar temas que vou abordando. No que diz respeito à inteligência artificial, encontrei aqui este formato, ou seja, a inteligência artificial é um pouco como a eletricidade. Toda a gente usa, ou toda a gente já vive com ela, passou a ser indispensável. Mas a verdade é esta, que tal e qual como acontece na eletricidade, se não tivermos regras, vamos ter problemas. A questão que eu deixava era quantos eletricistas temos agora, neste momento, dentro das nossas organizações. Incontornável que a inteligência artificial já chegou, já se encontra dentro das empresas, das organizações, entrou de uma forma
exploratória, ou seja, vamos tentar conhecer estas ferramentas, o que é que elas podem fazer por nós, mas a verdade é que hoje, em diversos departamentos, ela já lá vive, ok? Seja em diversas formas. Aquilo que nós vamos defender, aquilo que nós vamos aqui defender hoje, é que sem haver uma estratégia, sem criarmos um conjunto de regras, podemos ter problemas complicados, ok? Aqui algumas das motivações, eu diria que as três primeiras são as verdadeiras motivações para a adoção, ou seja, ou é porque eu quero ser mais produtivo, ou porque eu necessito tomar decisões mais rapidamente, e procuro muitas vezes naquilo que estou a fazer, no output que estou a pedir à inteligência artificial, criar qualidade à forma como eu respondo, como eu me consigo criar conteúdos nessa qualidade, na qualidade que eu procuro, e eu procuro essas motivações para adotar as ferramentas. Aqui, no que diz respeito à iniciativa, é incontornável que a adoção está a ser feita, a diferença é que muitas vezes não há o envolvimento da organização. E é aqui que nós dizemos que pode haver problema. É incontornável que temos qualquer comportamento que nós vamos ter, que vamos fazer com a inteligência artificial, tem as suas consequências, não é? Aqui no primeiro caso, se formos pegar em informação que seja confidencial, diria pegar um determinado cliente ou numa proposta onde temos um cliente identificado, temos um conjunto de produtos identificados e colocarmos numa plataforma, estamos aqui certamente a expor dados que são sensíveis à nossa organização e pode haver aqui algum tipo de violação. No que diz respeito, por exemplo, aqui à introdução de dados reais, podem levar, de alguma maneira, informação ou expormos informação que poderá ter um impacto negativo no nosso negócio. Aquilo que nós dizemos é que deve haver uma validação do output que nos chega da inteligência artificial, deve haver um controle sobre essa informação para não corrermos riscos, e a ausência de controle e visibilidade da mesma gerou um novo tema, ou colocámos um novo tema, ou demos nome a um problema que passou a ser o Shadow AI. O Shadow AI, na verdade, não é nada mais, nada menos do que dar o nome a um problema. O problema é a utilização de ferramentas de inteligência artificial sem a visibilidade para a empresa, ok? Ou para a organização. No passado tivemos uma coisa parecida que era o Shadow IT, que na verdade era como é que eu consigo instalar uma aplicação sem o conhecimento da empresa ou sem o conhecimento do departamento de IT. Neste momento a coisa é muito mais complicada, porque eu não estou, na verdade, eu posso não instalar nada, eu posso chegar a um browser qualquer, colocar a informação que diz respeito à empresa e isso depois ter um impacto negativo consoante a informação que eu coloco. Este é o verdadeiro problema. Agora, como é que nós podemos, aqui é que eu acredito que possamos aportar valor, como é que nós podemos ajudar? Temos aqui uma das formas, esta governança, ou seja, o termo é um termo que é um termo que foi adaptado do inglês governance, mas que na realidade não é nada mais, nada menos do que eu criar aqui um conjunto de regras, ok? Muito claras de como é que eu quero utilizar a inteligência artificial. O que é que nós dizemos, ou o que é que nós defendemos? Isto tem um pouco a ver também com a nossa perspectiva, com a nossa visão da coisa. É importante, é urgente, para quem não tem, haver uma definição de uma política da utilização da inteligência artificial. Ou seja, eu criar aqui algum tipo de limitação, seja naquilo que é permitido, e no nosso caso, e porque também temos a possibilidade, porque um dos fabricantes com quem trabalhamos é a Microsoft, temos a oferta do Copilot. Atenção que o Copilot
há 2 anos, se calhar, não era a melhor ferramenta de inteligência artificial. Hoje eu não digo o mesmo. Ou seja, aquilo que o output que me dá é muito, muito bom, muito interessante. E eu prefiro ter uma ferramenta que me permita o uso de inteligência artificial de uma forma controlada do que ter uma ferramenta que eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Ou seja, se tivermos uma política e onde nós limitarmos aquilo que é permitido, estamos de alguma forma a condicionar os riscos. Okay? O que é que exige validação e o que é proibido? O que é proibido pode ser, por exemplo, a utilização de outras ferramentas do que uma que não me permite, que não tenha controle. Não é? Se eu for um chat GPT desta vida, posso lá colocar a informação da empresa e isso pode ter um impacto negativo naquilo que é a operação da empresa, não é? Porque tem a ver um bocadinho com o tipo de informação que eu vou lá colocar. Haver aqui uma classificação da informação, ou seja, que tipo de dados é que eu devo colocar ou que posso colocar numa plataforma externa, ou que posso colocar numa plataforma interna, e aqueles que eu não devo colocar. E, ou seja, ter uma percepção real de qual é o impacto para o negócio da informação que eu estou a colocar numa plataforma externa, se me for permitido, ou seja, pode haver empresas que permitam a utilização de plataformas externas de inteligência artificial, mas deve haver aqui esta necessidade de haver uma percepção correta daquilo que é a utilização da inteligência artificial e os moldes. Trazermos para a mesa ou nomearmos os responsáveis por como é que isto vai ser feito, ou seja, a direção, e aqui é um papel importante, ou seja, passamos no que diz respeito à gestão de risco, a mesma deve estar em cima dos decisores, ou seja, eles é que devem definir o que é que vamos usar e o que é que não podemos usar, e o que é que vamos arriscar usar, muito importante. Termos aqui o aconselhamento das equipas de IT para a implementação e também para o controle da mesma, e sempre que se justificar haver aqui a identificação de quem vai controlar a mesma informação. Nós propomos que a adoção seja feita de uma forma controlada, ou seja, haver aqui numa fase inicial um mapeamento de como está a ser utilizado. Isto é interessante perceber, ou seja, quem é que já está a utilizar, e aqui acho que pode ser uma surpresa para muitos de vós, quem já está a utilizar, para que tarefas, ou seja, o que é que anda a fazer, ou o que é que anda à procura na inteligência artificial, que lhe vai dar, de facto, algum ganho de produtividade ou de qualidade na forma como responde, e qual é o impacto de estar a fazer uma utilização errada, não é? Ou seja, percebermos onde é que a inteligência artificial está a ser usada, mas de uma forma prejudicial à empresa ou à organização. Depois, dito isto, definir aqui um conjunto restrito para o uso da mesma. Ou seja, eu posso dizer que é permitido a utilização da inteligência artificial num ambiente controlado, como é o caso do Copilot. No nosso caso é o Copilot, mas pode haver outras ferramentas que permitam esse mesmo controle. E dar um exemplo de como é que pode ser usado e que tipo de risco é que daí vem, não é? Porque se eu tiver a construir um e-mail e que esse e-mail não tenha impacto, não é um risco muito baixo, não há problema em fazê-lo. Eu posso utilizar a ferramenta nesse sentido. Na criação de conteúdos também o mesmo. Formar as equipas, ou seja, passar estas boas práticas, o que é que podes fazer, os exemplos que podes dar, que deves aplicar, onde é que deves aplicar. Haver aqui uma preocupação que eu considero extremamente importante, que é a validação dos outputs, como é que aquilo que está a sair da inteligência artificial, se houver dúvida se eu devo utilizar ou não, ter alguém que me valide essa informação, que me dê ajuda, que me explique, ou pelo menos que valide que posso utilizar de determinada forma e que não posso utilizar de outra, e depois perceber onde é que a inteligência artificial está a ter um impacto positivo e promover a utilização
em determinados casos que sejam interessantes de acordo com a organização ou a empresa que tenham. Contornável com dizer que não podem utilizar, que é restrito ou que é proibido utilizar de determinada forma, não quer dizer que isso depois na prática seja o que vai acontecer. Devemos ter isso em mente e criar aqui condições para haver um controle e uma monitorização da informação muito controlada, ou controlada da melhor forma. Para isso existe um conjunto de ferramentas, existem aqui também um conjunto de ferramentas na área da tecnologia que nos permitem responder, algumas delas com Microsoft, outras delas com Sofos, com o que for, mas criar aqui esta restrição no que diz respeito à informação. A classificação aqui terá as suas vantagens, a segmentação da informação também, a proteção dos dados será extremamente importante e, de tempos em tempos, voltar a rever estas políticas, perceber os casos de usos, como é que estamos a dar a utilidade hoje à inteligência artificial, acertar o que houver a acertar e, mais uma vez, colocarmos a inteligência artificial a funcionar de uma forma controlada e monitorizada. Aqui é que eu acredito que na realidade nós podemos aplicar valor. Temos aqui um exemplo que é para 50 colaboradores, poderia ser para 10 ou para 15, o que for. Na realidade é um bocadinho das medidas que falámos anteriormente, mas aqui aplicadas. Ou seja, aqui já uma definição, a política ser uma política simples e clara, ou seja, uma coisa pequena, bem estruturada, não mais do que uma página ou duas, a indicar quais é que são as ferramentas que estão aprovadas, que tipo de dados é que não podem ser utilizados e o que é que está de facto proibido, ok? E sempre que necessário procurar validação humana para os outputs. A definição dos responsáveis, extremamente importante. Aqui o trazer a administração para a mesa faz-me todo o sentido. Porquê? Porque é quem deve definir a estratégia e quem deve definir os limites e é também quem deve de ter o ónus da gestão do risco, ou seja, dizer onde é que vamos arriscar, se é que se faz sentido arriscar. É incontornável que as equipas da IT são extremamente importantes para ajudar aqui nas ferramentas de proteção de dados, seja na classificação, seja até mesmo na segurança e no controle da mesma. E aqui muitas vezes entramos nós e ajudamos nós, os clientes que têm contratos connosco, nós acompanhamos e estamos disponíveis para ajudar quem estiver nesta jornada e que esteja a fazer este caminho e que precise de ajuda, estaremos cá para vos ajudar certamente. Haver aqui a figura do responsável dos dados e depois promover aos colaboradores um uso responsável das ferramentas, ok? Uma ação prática, ou seja, os primeiros 90 dias, um pouco daquilo que já falámos atrás, mapear o uso, onde, quem e para quê, definir o que está autorizado, a criação da política, uma formação que faz todo o sentido e identificação de casos de usos. Aqui já metemos algum nome nas coisas, ou seja, temos aqui dois fabricantes, Microsoft na plataforma. Isto porquê? Porque a maioria das empresas ou organizações à data de hoje utilizam esta ferramenta de produtividade nos seus ambientes, então faz-nos sentido que se temos um ambiente que está a ser controlado já pela Microsoft, se temos uma ferramenta como o Copilot que limita a utilização da inteligência artificial, se temos uma ferramenta como o Copilot que hoje já entrega outputs de muita qualidade, ou seja, aquilo que eu estou a espremer, o sumo que está a sair ali da inteligência artificial com o Copilot já é extremamente interessante. Então, vamos cuidar deste ambiente, vamos dar a possibilidade da utilização da inteligência artificial de uma forma controlada. Controlada como? Com Copilot. Copilot vai-vos permitir fazer isso. Depois, aqui na Sofos, um conjunto de ferramentas que passam a ser cada vez mais indispensáveis para haver a proteção e o controle dos ambientes.
isto, vou passar a apresentação para o Tiago Santos, da Sofos, para vos explicar aqui um pouco mais aquilo que é a proteção das empresas. Bom dia a todos. Então, como o Vítor indicou, cada vez mais hoje em dia é obrigatório as organizações terem alguma política do que diz respeito à cibersegurança e à componente de AI. Cada vez mais o AI está na nossa vida, já não é possível fugir a ele, e o AI tem tido um papel muito preponderante no mundo da cibersegurança também, e posso-vos começar por contar aqui algumas histórias engraçadas no que diz respeito a isso. Portanto, há uns anos atrás, imaginem um atacante, ele estaria sozinho no seu quarto, com um portátil à frente, e precisava de umas semanas para encontrar uma vulnerabilidade. Ele escrevia um exploit, testava, falhava, voltava a tentar. Hoje em dia, com AI, ele escreve uma frase e o AI faz o resto. Vocês já todos ouviram falar sobre, e o Vítor falou sobre mitos, mas não é só a mitos, temos o cloud que já está disponível. Em minutos gera-se um código, ajusta técnicas, testa caminhos de exploração e a velocidade deixou de ser humana. Hoje em dia, para podermos defender, também temos que defender com ferramentas de AI. É aqui que entra a Sofos, não como uma empresa que decidiu adicionar AI nos seus produtos e porque está na moda, mas como uma organização que nasceu com essa mentalidade, antecipar o atacante, bloquear antes que seja tarde demais e reagir para transformar essa inteligência humana e artificial numa vantagem para os nossos clientes. Enquanto que muitos ainda andam a correr atrás dos ataques, a Sophos já há muito tempo que tem no seu portfólio incorporado AI para poder ajudar os nossos clientes antes que o ataque aconteça, antes do payload, antes da execução, antes da exploitation. Quando um adversário usa AI para acelerar, a única resposta possível é uma arquitetura construída desde o início para prevenir. E é hoje aqui neste workshop que vamos explorar isso exatamente, como é que a Sophos combina essa prevenção, anti-exploitation, automação e inteligência artificial operacional para reduzir a janela de oportunidade dos atacantes e para com isto ter uma abordagem completamente diferente e ajudar os endpoints a proteger na era da inteligência artificial. Portanto, como é que isto funciona? Para quem não conhece a Sophos já existe há mais de 25 anos. Nós começamos como um fabricante de antivírus, que hoje em dia chama-se Endpoint. Temos mais de 600 mil clientes a nível mundial, mais de 1000 especialistas de cibersegurança e processamos todos os dias muitos milhares de terabytes de informação de todos os nossos clientes a nível mundial. Não somos só nós que o dizemos, a Gartner e os Mitra e IDCs da vida que também indicam isso relativamente à Sophos. Somos uma empresa que está claramente provada dentro do mundo destes analistas, e não só são eles o que dizem, são nossos clientes também. Portanto, temos, por exemplo, a nível das firewalls, uma review de 4.85, a nível, por exemplo, do Email Security Platforms também 4.85, a nível do MTR, que eu hei de falar aqui hoje um bocadinho melhor, 4.95, e isso é algo que para nós dá-nos um orgulho muito grande de termos tecnologias que são reconhecidas pelos nossos clientes como sendo líderes de mercado. Vou fazer aqui um muito breve portfólio overview. Depois, se tiverem algumas dúvidas mais em pormenor, depois podem aqui falar com o InnoFlow e com o Vítor sobre isso, porque eu não vou ter tempo para falar sobre tudo. A Sophos tem um portfólio bastante vasto no que diz respeito ao mundo da cibersegurança. Vou só entrar aqui em pormenor na questão no que diz respeito ao nosso produto. Tem os nossos produtos, todos eles funcionam independentemente de todos os outros, ou seja, nós não, para comprar um produto da Sophos não tem que comprar todo um outro conjunto de coisas, não, todos eles funcionam de forma independente e de forma muito simplista de licenciamento, ou seja, por número de utilizadores ou por número de servidores, tipicamente é esse o modelo de licenciamento. Todas as ferramentas têm a Sophos Central Platform, que é a consola de gestão incorporada de forma gratuita, e essa consola já tem um AI Agent incorporado também para vos ajudar no dia a dia e na geração de funcionalidades.
Indo muito brevemente falando sobre os nossos produtos, temos o endpoint, o antivírus, a nossa proteção de e-mail, as firewalls, a proteção de network, a proteção de identidade, a proteção do web browser e depois os nossos produtos de security operations, onde se inclui o Extended Detection and Response, o Identity Threat Detection and Response, os nossos CM e SOAR, a nossa NDR, que é para a componente de OT, e o Endpoint Detection and Response. Em cima disso, temos depois toda a componente de serviços, onde se inclui o MDR, que basicamente é o XDR com um serviço de SOC 24/7, a nossa resposta a incidentes, resposta de vulnerabilidades e os nossos serviços profissionais. Temos depois ainda também uma equipa de advisory que faz pen testing, security assessments, exercícios de red team e incidência à resposta, a resposta a incidentes. De um ponto de vista de endpoint, o nosso endpoint já é um next generation endpoint, já tem CryptoGuard, anti-ransomware, anti-exploitation, adaptive defenses, já vem a componente toda de web browser, web control, peripheral control e data loss prevention, que vos permite num endpoint, mesmo que não estejam ligados à internet, portanto ele funciona, que dá todas as garantias de proteção mesmo offline. Se, entretanto, na vossa organização, vocês quiserem ter a capacidade de poder fazer também Detection and Response, temos o EDR, basicamente é o endpoint com o Detection and Response, capacidade de fazer detecção, investigação e resposta a incidentes, feita pela vossa organização. Se pretenderem correlacionar toda a informação com todo o vosso ambiente de IT, ou seja, correlacionar a informação vindo da vossa rede, da vossa firewall, da cloud, do e-mail, das soluções de backup, então aí temos a nossa solução de XDR, que incorpora todas as integrações, qualquer que seja o fabricante, ok? Portanto, temos integrações com, imagina que vocês têm firewall de outro fabricante qualquer que não seja da Sofos, está integrado, vocês tenham um Microsoft 365, está integrado, portanto, toda essa componente está incluída, e com 90 dias de retenção incluída também, sem custos acrescidos. Se a vossa organização não tem a capacidade de serem vocês a fazer toda a componente de threat detection, investigação, threat hunting e resposta a incidentes. Então, a Sofos tem do lado da Sofos a nossa resposta MDR, que basicamente é fazer o offload de um SOC para dentro da Sofos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhuma custo acrescido. E também com um modelo de licenciamento muito simplista, número de licenças e, por utilizador e por servidor. E isto é independentemente da vossa organização ter 5 pessoas ou ter 50.000 pessoas, ok? E portanto isso fez com que o MDR tenha sido um dos produtos que tenha tido uma expansão maior nos últimos anos e que tem uma adoção gigantesca no mundo inteiro. Neste momento a Sofos é um dos maiores servidores de MDR a nível mundial, com um serviço de detecção e resposta a incidentes 24/7 pelos nossos especialistas que estão no mundo inteiro. Temos 8 SOCs a nível mundial, temos mais de 35.000 clientes, efetuamos mais de 1.100 investigações todos os dias e efetivamente paramos 231 ataques todos os dias. E como é que isto funciona? Ou seja, o endpoint só por si já bloqueia 99,9% das ameaças. E, obviamente isto tem que ser feito com AI e toda a tecnologia que lá está por trás. Portanto, um incidente, em média, demora 1 minuto a ser detectado. Ou seja, a nossa ferramenta e já incorporada com AI já demora 1 minuto a detectar esse incidente. Depois a nossa equipa de XOps, que é feita por humanos, demora 25 minutos a investigar. Efetivamente, se esse incidente é um incidente real e se está a afetar a vossa organização. Se sim, então depois demoramos 12 minutos em média a remediar, o que faz um valor médio de 38 minutos entre a detecção e a remediação desses problemas. Em média, uma organização que tenha um SOC interno, e não estamos a falar de SOCs pequenos, estamos a falar de organizações grandes, corporates, que têm SOCs internos com muitas pessoas, demoram em média 16 horas para resolver um problema.
até pode demorar 30 ou mais horas. Vocês conseguem compreender que hoje em dia, com o mundo com AI, isso pode ser tarde demais. Os exploitations que são feitas com ferramentas com recursos a AI, utilizando cloud ou eventualmente quando o MIT ser lançado para o mercado, vai fazer com que só as organizações que tenham a capacidade de resposta a incidentes, também com ferramentas muito poderosas, é que vão poder resolver esse problema. Outro dos grandes problemas é o e-mail. O e-mail tem sido cada vez mais um dos pontos de entrada para ciberataques. 90% dos ataques de ciberataques acontecem pelo e-mail, através de phishing. Todos vocês já ouviram falar do link que alguém não devia ter clicado, etc, etc, etc. Portanto, hoje em dia as campanhas de phishing são cada vez, os ataques de phishing são cada vez mais elaborados, porque são utilizadas também técnicas e ferramentas de AI que faz com que vocês não tenham, nós humanos, a capacidade de conseguir detectar um problema. GenAI vai fazer com que vai haver cada vez mais ataques de phishing baseados em PEC, que vão ser cada vez mais, segundo a Gartner e a CISA Shields, vão quadriplicar o número de ataques baseados em GenAI. Isto traz um desafio muito grande para as organizações que tenham que se defender contra este tipo de ataques. E, portanto, só uma ferramenta que tenha também incorporada nativamente ferramentas de AI para os ajudar a proteger no que diz respeito ao e-mail, vai efetivamente conseguir proteger a vossa organização. Isto porquê? Porque o e-mail hoje em dia, quando nós recebemos e-mails de todo o tipo, nós recebemos e-mails que têm lá QR codes. Quem é que é o humano que consegue decifrar para onde é que aquele QR code está a apontar? Não é? Nós recebemos e-mails de domínios que foram recentemente criados e que são quase praticamente iguais ao domínio da vossa organização ou de outras organizações, e porque nós, como humanos, não conseguimos detectar a diferença. Porque tem lá dois i's em vez de um i, porque tem lá um domínio à frente e que vocês não conseguem ver, porque podem os atacantes ter um servidor de e-mail e conseguir-vos fazer chegar um e-mail completamente fidedigno de uma morada fidedigna, chamemos-lhe assim, mas vem de um servidor de e-mail diferente, e portanto só as ferramentas que consigam analisar todo esse tipo de sender authentication, de spoofing, de malware scanning, de historial do domain, historial do IP, de ter todo tipo de proteções que são incorporadas com AI também, de poder fazer depois a nível de outbound, de inbound e outbound, data loss prevention, de impedir que, mesmo que um e-mail seja recebido, depois dele se expandir para a vossa organização, ou seja, impedir de fazer reencaminhamento de e-mails, todo esse tipo de técnicas e AI só pode ao dia de hoje ser feito com ferramentas que vos permitam ter essa segurança adicional. Não é o vosso email server, que não traz essa funcionalidade, nem é as vossas subscrições de e-mail da Microsoft 365 com funcionalidades básicas que vos vão trazer essa capacidade também. Vocês precisam de ter essa capacidade adicional e a só vos integra completamente quer com que vocês tenham de Microsoft 365 ou Google Space ou qualquer outra solução de e-mail existente que vocês tenham na vossa plataforma. O Email Threat Protection vai-vos proteger contra impersonations e back protection, vai-vos também proteger contra o Zero Day Threat Protection, ou seja, vai-vos fazer análises estáticas e dinâmicas de todo o vosso e-mail para poder conter qualquer tipo de e-mail malicioso, para prevenir e detectar antes que ele chegue à vossa caixa de correio, ou seja, o que a Sofos faz é todos os e-mails passam primeiro pela Sofos e só depois é que chegam à vossa caixa de correio, e o mesmo acontece na parte de saída, ok? Para Data Loss Prevention e também para
exploitation de poder fazer spam. E detecta, por exemplo, também QR codes ou image-based protection que sejam maliciosos e detecta e filtra todo o tipo de unsolicited emails que possam chegar à vossa caixa de correio. Adicionalmente, o Sophos Email traz também um Phishing Simulation and Training para a vossa organização, completamente incluído dentro da plataforma. O que é que isto vos traz? Traz-vos a capacidade da vossa organização poder fazer Phishing Simulations dentro da vossa organização e poder alertar os vossos utilizadores para social engineering, exploitation e erros que tipicamente são cometidos em que as pessoas clicam mais uma vez onde não deveriam clicar. Isto traz não só essa capacidade de fazer essa exploitation, como também uma plataforma de training incorporada em que vocês podem, em português de Portugal, onde vocês podem dar às vossas organizações a capacidade de lhes dar formação sobre ransomware, phishing e todo o tipo de ciberataques por e-mail. Como é que o AI ajuda com a parte de threat protection? Ora, tenho aqui vários exemplos, mas os mais evidentes são o roubo de credenciais, ou seja, vocês receberem um e-mail da Microsoft a dizer por favor, clique aqui, precisa de mudar a sua password já expirou, ou vai expirar daqui a 30 dias, clique aqui para mudar a sua password. E vocês acham que estão efetivamente a receber um e-mail da Microsoft e não estão, clicam lá dentro e estão a meter a vossa password e a password nova, e de repente a vossa credencial está roubada e está à venda na Dark Web. E depois não há antivírus que vos proteja, porque estão a utilizar uma credencial fidedigna para entrar dentro da vossa organização, ok? E, portanto, depois tem que haver todo um outro tipo de proteção adicional à vossa organização. Desde o URL Security, compromisso, a vossa conta estar comprometida, o vosso corporate email ou o e-mail da vossa empresa estar comprometida, todo o tipo de problemas que podem surgir caso vocês tenham a vossa organização não preparada para este tipo de ciberataques que cada vez mais vai ser recorrente. A Gartner indica a Sophos com o Email Security Platform em 4.85, portanto isto é algo muito bom no que diz respeito às reviews que nós temos e comparativamente com o mercado, portanto temos muita confiança neste produto e cada vez mais temos estado a desenvolver o nosso portfólio com a capacidade a nível do e-mail para proteger os nossos clientes. Por último, vou-vos falar aqui só sobre o Sophos Workspace Protection. O Sophos Workspace Protection foi um produto que foi lançado em 2026, que vem interessar muito dos temas do que o Vitor aqui endereçou sobre a questão do AI e do Shadow AI, em que muitas das organizações hoje em dia utilizam AI sem saberem que estão a utilizar AI, porque os seus utilizadores utilizam os ChatGPTs e utilizam os clouds e utilizam os copilots com licença, copilot neste caso, por exemplo, numa licença que não seja corporate, em que todos os dados que são lá colocados podem ser depois a seguir replicados ou podem ser utilizados para qualquer pessoa a nível da internet, e tem havido muitos casos vindo a público sobre situações em que isso aconteceu, em que alguém dentro de uma organização colocou informação confidencial dentro de um chat GTP ou de outra ferramenta qualquer e depois essa informação passou a estar disponibilizada para o resto do mundo. Proteção. E vocês cada vez mais nas vossas organizações têm que ter políticas de proteção de GDPR e até de propriedade intelectual que vocês tenham, que têm que garantir que os vossos colaboradores não expõem essa informação. Não é só o que vocês expõem, é o que também trazem para dentro da organização, não é? Que informação é que estão a trazer para dentro da organização? É fidedigna, não é fidedigna? Por exemplo, acho que toda a gente sabe isto, mas não custa reforçar que
o AI não é assim tão inteligente, não é? Aquilo, a gente chama-lhe aquilo de inteligência artificial, mas aquilo não é mais do que ir buscar a informação que os humanos criaram. E, portanto, toda a gente sabe que a informação que está na internet, muita dela não é fidedigna e cada vez mais existe informação falsa ou maliciosa dentro da internet e, portanto, nós podemos estar a ir buscar informação que não é verdadeira portanto, e trazê-la para dentro da nossa organização, achando que estamos a utilizar a informação verdadeira. Como é que funciona o Workspace Protection? O Workspace Protection, portanto, é um bundle daqui de várias produtos em que inclui um Protected Browser, e eu já vou explicar mais em pormenor o que é que isso significa, o ZTNA, que é o Zero Trusted Network Access. Como é que o conceito do ZTNA também já vou explicar, um DNS Protection e uma monitorização de e-mail. Ou seja, o que é o ZTNA? O ZTNA é a capacidade que vocês vão ter de ter no futuro para proteger as vossas organizações. Porquê? O conceito de ter um ecossistema fechadinho por uma firewall dentro da vossa organização está cada vez mais em desuso. É importante ter a firewall, não digo que não, e é bastante importante para muitos use cases, mas não serve para todos. Isto porquê? Porque cada vez mais as organizações utilizam ferramentas e plataformas que não estão fora do vosso perímetro. Estão na cloud, vocês utilizam os Microsoft 365 da vida, utilizam ERPs que já estão na cloud, utilizam vários SaaS que estão na cloud e, portanto, ou que estão alojados em outros sítios e, portanto, um utilizador remoto que esteja a utilizar essas plataformas não está protegido por uma firewall. E, portanto, cada vez mais é mandatório que a vossa organização tenha políticas de proteção, utilizador a utilizador, e que tipo de ferramentas é que ele pode utilizar e quais é que não pode utilizar. Portanto, o ZTNA permite-vos isso, permite-vos dar essa capacidade de dizer quais os utilizadores, em que cenários é que podem utilizar, em que é que podem aceder a determinadas aplicações, e isso vai-vos permitir que, mesmo que uma credencial tenha sido roubada, essa credencial depois não é feito o movimento lateral para poder explorar vulnerabilidades noutras aplicações. A componente SaaS Control vai-vos permitir também dizer a que aplicações é que vocês podem aceder e a quais aplicações é que não podem aceder. A parte de Secure Web Browser Protection vai-vos dar essa capacidade também a que sítios e a que não podem aceder e a que não podem aceder usando o vosso computador da empresa, o vosso laptop. O browser vai-vos, hoje em dia, cada vez mais, o browser é o ponto de acesso para tudo. Cada vez mais vocês deixam de ir utilizar a aplicação que está no vosso computador para utilizarem o browser que acede a essa suposta aplicação que agora já está na cloud, não é? Portanto, é cada vez mais imperativo que a proteção seja feita no browser. E, portanto, a Sophos tem aqui um Protected Browser, basicamente é um browser com endpoint e firewall incluída, em que vocês podem criar todo um conjunto de políticas de proteção dentro do browser e que vai-vos proteger muito mais a vossa organização. E podem fazer, obviamente, disable de todos os outros browsers e dizer à vossa organização, ok, para estas aplicações só podes aceder por este browser. E isso impedir também que a vossa organização possa ser explorada até por pessoas que possam estar a utilizar um computador da empresa que não seja da empresa, por exemplo, lá em casa os vossos filhos e de repente vão ao YouTube e clicam num link onde não deviam, ter esse tipo de controle, chamemos-lhes assim. A possibilidade também de poder fazer data loss control, ou seja, para a possibilidade de o que é que podem fazer copy-paste, lá está aqui a questão do GDPR, poder fazer copy-paste para dentro ou para fora da empresa, o que é que se pode fazer screen capture sim ou não, se posso fazer print, se posso fazer save, se posso fazer download ou se posso fazer upload, ter um conjunto grande de políticas de DPL para que vocês protejam a vossa organização sobre o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer, o que é que se podem fazer, por exemplo, o copy-paste para dentro de um chat GTP ou não, isso pode-vos permitir, esta ferramenta permite-vos que vocês não façam isso, por exemplo, ou prevenir que a vossa organização impeça
os vossos utilizadores de o fazer, e depois uma componente de monitorização de e-mail para poder monitorizar o que é que está a acontecer dentro do vosso e-mail, que com os vossos email servers, vocês não têm essa possibilidade. O Protected Browser foi desenvolvido em parceria com a Island e é um hardware, um Chromium-based, que é bastante familiar e compatível com todas as vossas políticas que vocês hoje em dia podem utilizar e que vos vai permitir fazer um deployment muito fácil e criar logo políticas de proteção muito mais avançadas. Um tipo básico de use cases é proteger as vossas aplicações, ou seja, que aplicações é que vocês podem controlar e dar acesso ou impedir a vossa organização de aceder, de proteger os vossos dados de serem copiados ou utilizados de forma inapropriada, de proteger os vossos utilizadores de independentemente de onde eles estejam localizados, estão dentro dos vossos perímetros, ou estão a trabalhar de casa, ou estão a trabalhar de um café, de poderem ter políticas de controle de acesso às aplicações e o que é que podem aceder e o que é que não podem aceder, ok? E por último, de bring your own device, também como é que nós conseguimos proteger os nossos guests, por exemplo, ou algum subcontractor, de aceder à nossa organização de forma segura. Por último, proteger contra qualquer tipo de breaches, de um ponto de vista de uma segurança adicional à incorporação do que é que vocês já têm dentro da vossa organização ao dia de hoje. Com isto termino a minha apresentação e queria-vos agradecer imenso a presença de hoje aqui neste workshop, e eu abri agora outra vez de volta para o Vítor para a questão de Q&A. Obrigado, Tiago. Obrigado pela apresentação e pelo teu contributo e o contributo da Sofos, o contributo que dá para olharmos aqui para a inteligência artificial com algumas ferramentas que nos podem ajudar no futuro. Passaríamos agora, então, para, antes disso, quem fez o questionário, vamos então depois enviar o vosso nível de maturidade. Quem não fez e quer aproveitar ainda o QR Code, se preencher atempadamente, enviaremos também o nível em questão, neste momento, ok? E passávamos para as perguntas e respostas. Vou só ver que tipo de perguntas é que temos aqui. Eu já olhei há pouco, tínhamos uma questão relativamente ao Claude. Claro que sim, percebo a questão. Não, neste momento nós não estamos a ajudar para além daquilo que é o Copilot, ou seja, no nosso entendimento, à data, aquilo que estamos habilitados a fazer é no ambiente 365 e com o Copilot, mas acredito que no futuro que teremos a capacidade de ajudar na implementação de um sistema, de um agente cloud que ele funcione também à imagem daquilo que é feito à data 2 com o Copilot, ou seja, haver aqui um controle do ambiente, ou seja, que não saia para fora da empresa, disponibilizar um serviço que permita ser utilizado dentro da empresa. Ok? Sim, ou seja, agora, relativamente à outra questão, qual é que é? Podes mudar? Onde é que temos aqui? Ok. Respondendo à Sandra Silva, a informação colocada no Copilot, na sua versão gratuita dentro da ferramenta do 365, é usada para alimentar a inteligência externa ou fica restrita à organização. Eu diria que é um NIM, ou seja, se por um lado é uma versão gratuita, existe aqui a possibilidade da Microsoft utilizar essa informação. Eu não acredito que ela esteja a utilizar para alimentar, treinar o modelo interno,
Diria que é muito, muito. Podem colocar aqui o QR Code para fazer o teste. Tem o QR Code, aparece nesta mesma conversa, tem um link para o questionário, ok? Não temos o QR Code aqui na conversa, mas temos o link para o questionário. Outra pergunta do Rogério Cruzeiro. Como é a vossa solução, como é que a vossa solução previne o Shadow IT? Foi o que falámos um bocadinho aqui na sessão, ou seja, aquilo que nós promovemos é uma política, numa primeira análise, ou seja, darmos um conjunto de regras às pessoas para, é como se fosse uma guideline, nós queremos utilizar a inteligência artificial neste formato, por exemplo, é-te permitido utilizar o Copilot, não te é permitido utilizar o chat GPT. Existem aqui formas de controlar. Como é que existe? O Tiago falou agora aqui numa delas, ou seja, se eu tiver um workspace da Sofos, eu consigo controlar a informação. De que forma? Se eu der para determinado colaborador um browser onde ele tem as aplicações que precisa de utilizar e que eu controlo esse browser de todas as formas, eu vou ter a capacidade de criar uma limitação da pessoa, por exemplo, aceder, não pode aceder a um chat GPT porque eu tenho isso controlado. Agora, há uma coisa que eu não posso fazer. Se a pessoa estiver a utilizar um telemóvel, um smartphone, e estiver a utilizar a informação no smartphone dela, ou estiver a tirar fotografias para o ecrã, isso eu não consigo controlar, não é? Esse Shadow IT não vamos conseguir dar a volta. Agora, dentro do ambiente, eu não permitir, ou criar um ambiente que não permita um conjunto de tarefas, isso é possível, ok? Existem aqui outras formas, o Tiago falou, mas, por exemplo, no caso das firewalls, eu se estiver, por exemplo, dentro da InnoFlow, se a minha política de utilização da inteligência artificial não me permitir utilizar várias ferramentas de inteligência artificial externas, o que é que nós fazemos? Limitamos o acesso às mesmas, não é? Eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu tenho a capacidade, dentro da empresa, de criar uma regra que ninguém utiliza o ChatGPT, por exemplo. Esta era uma das formas que podíamos olhar para isto. Desculpem que eu estava aqui a servir-me do portátil da minha colega Marta para vos responder. Tiago, vou deixar para ti. A firewall da Sofos tem como detectar e limitar inteligência artificial? Bem, eu também já respondi aqui um bocadinho a isto. Mas eu diria acabaste que de responder, não é? Sim, Portanto, sim. Não só o firewall, mas também depois o Protected Browser tem essa capacidade de tu bloqueares URLs ou bloqueares determinado número de aplicações e, portanto, de determinar quais as aplicações que estão bloqueadas, as que estão acessíveis à organização. Sim, podes criar uma lista de aplicações ou URLs que queiras bloquear. Sim, é fácil. Sem dúvida, claro que sim. Não temos mais perguntas? Temos? Tens um pedido de proposta, mas isso deixas contigo. Pedido de proposta parece-me bem. Dá-me só um segundo. É possível obter? Claro que sim. Podemos fazer. Bruna, entraremos em contato consigo, sim. De seguida e posso falamos responder sobre às dos riscos da Bruna. Podes, faz favor. Também, ou seja, por exemplo, chamar aqui quais os riscos específicos de cada AI. Todas as AIs trabalham de maneira diferente, não sei, falou aqui cloud. Há AIs específicas que estão muito direcionadas, por exemplo, para fazer vídeos, há AIs que são muito específicas para a criação criação por exemplo, de PowerPoints ou de apresentações ou de podcasts. Todas as AIs que foram desenvolvidas hoje em dia têm use cases um bocadinho mais específicos. O Claude, em particular, da Anthropic, foi desenvolvido para a criação de código. Okay? Foi desenvolvido para programadores, para desenvolverem código. Mas a energia nuclear, quando foi desenvolvida, também foi desenvolvida para fazer energia limpa. E depois alguém agarrou naquilo e fez uma bomba atómica. O Claude é um bocadinho isso. Isto foi desenvolvido para criar, para desenvolver código,
de uma forma muito mais fácil e intuitiva. No entanto, o que o Claude aconteceu, e o Mitch também aconteceu, é ter uma capacidade de exploração de vulnerabilidades, ou seja, cada vez mais essa possibilidade pode ser utilizada também, essas ferramentas podem ser utilizadas também para fazer o mal, para explorar uma vulnerabilidade, para explorar uma API que ninguém tinha descoberto ainda, descobrir uma backdoor, e isso fazer com que a vossa organização possa estar vulnerável, utilizando uma ferramenta que por algum motivo alguém descobriu essa vulnerabilidade. Eu posso contar aqui uma história, vou tentar ser o mais breve possível. O Vítor já conhece isto. Existe aqui, e depois vocês podem procurar isto no Google e no Reddit e afins. Esta história foi amplamente conhecida, em que um utilizador estava em sua casa um dia aborrecido e achou que seria interessante controlar o seu robô aspirador da DJI, da DJI, que é aquela empresa que também faz drones, com o comando da PlayStation. E então pediu ao Claude para lhe escrever um código, como é que ele poderia fazer isso, como é que ele poderia utilizar o comando da PlayStation para controlar o robô em casa, em vez de ser o robô a andar lá a passear de um lado para o outro e a aspirar, de ser ele com o comando da PlayStation a controlar o robô. E o que aconteceu foi que o Claude desenvolveu um código que descobriu uma vulnerabilidade. Ele, ao pedir isto, ele descobriu uma vulnerabilidade em que conseguiu ligar o servidor da PlayStation ao servidor da DJI e fazer uma ligação entre os dois, e com isso ele conseguiu comandar o seu robô aspirador. Espetacular. O problema foi que ele, ao fazer isto, acedeu ao servidor da DJI e não só conseguia comandar o seu aspirador, como conseguiu comandar outros 7.000 aspiradores que estavam nesse servidor, inclusive aceder às câmaras do aspirador, poder andar pela casa das pessoas, etc, etc. Ele depois expôs esta situação no Reddit e falou com a DJI, e a DJI já veio dizer que já resolveu este problema e que neste momento essa backdoor foi fechada. Quem descobriu essa backdoor foi o Claude. Portanto, isso é um risco específico que o Claude hoje em dia provoca nas organizações, não só o Claude, entre outros, porque de forma, com AI, podem explorar vulnerabilidades, e o Vítor tinha falado disso. O Mitch, antes de ser lançado, foi feito um teste e já não sei quantas milhares de vulnerabilidades descobriu de ferramentas e de tecnologias que já estão aqui connosco há mais de 10 anos e que nunca nenhum humano tinha descoberto. Portanto, esse é um risco muito grande que hoje em dia as organizações passam a ter com a AI. Aqui só para complementar, como é que eles tratam as informações, ou seja, o que é que eu diria? É incontornável que quando estamos a utilizar uma plataforma de forma gratuita, aquilo que estamos a fazer é estamos a treinar o modelo, estamos a ensinar o modelo. Isso é incontornável e é aquilo que pode não haver qualquer tipo de risco, tem a ver com a informação, mas quando estamos a falar ao nível empresarial, nós já sabemos que há um conjunto de informação que não faz sentido colocar. E eu dou-vos um caso específico, por exemplo, podia acontecer na InnoFlow. A InnoFlow desenvolve muitas peças e transforma peças de software em produtos para muito para primavera, não é? Se por acaso, no nosso departamento de desenvolvimento, pegarem nessas peças só para corrigir, ou seja, quero perceber se o meu código está bem feito, quer perceber se há aqui alguma falha, quer perceber se podes melhorar o meu código. Na verdade, quem fizer isso, ou se fizesse isso, estaria a colocar propriedade intelectual nossa numa plataforma externa. Estaria a ensiná-la e estaria a dar aqui valor à concorrência. Ou seja, se fossem procurar uma solução idêntica à nossa, iam encontrar um desses modelos. Claro que não faz sentido, ok? Não faz sentido. Temos que perceber o que é que queremos utilizar nestas plataformas, principalmente nas externas, e sempre que possível utilizar uma plataforma que me dê algum controle. Eu diria que a solução de Copilot, na versão que estamos a utilizar hoje, a versão paga, existem vários pacotes, campanhas para a adoção da mesma, pelo menos dá-me uma garantia, e eu acredito no fabricante, que aquilo que eu estou a colocar internamente não está a ensinar o modelo, ok? Em primeiro lugar, e que me dá também aqui esta capacidade, dá-me aqui aquilo que eu procuro numa ferramenta de inteligência artificial, ou seja, estrutura, conteúdo, organização da informação,
geração de conteúdos, criação de fecheiros. O Copilot faz isso muito bem, não é? Já me transforma, faz-me uma tabela como eu pretendo, com simples prompt, constrói-me uma apresentação. Tem vindo a melhorar. Há 2 anos eu diria, pá, muito fraco, ainda é muito verde. Hoje não digo isso. É uma solução muito interessante de inteligência artificial e que vos ajuda dentro da organização de uma forma controlada, ok? Todos os outros modelos que possam existir e que são muito apetecíveis, como é o caso do Claude, se houver forma de os controlar, tudo bem. Se não, estar a expor informação da organização nesse formato não me parece que seja correto, ok? A entrega do Claude Teams é muito superior. Não tenho dúvidas, Bruna, que seja. A minha questão é se tem o controle sobre o Claude ou não. Esse é o desafio. Nós acreditamos que o Copilot, sim, temos essa garantia. Que o Claude é muito interessante utilizar. Claro que é um produto que tem uma maturidade, se calhar, diferente àquela que tem o Copilot, mas pode ter riscos, ok? É um pouco por aí. Não havendo mais questões, queria vos agradecer a vossa presença neste webinar, agradecer-te a ti, Tiago, também, pela participação no evento. Tem connosco, ou seja, disponibilizamos aqui os nossos contactos, vamos também fazer um follow-up deste evento junto de vós, vamos tentar ajudar da melhor forma possível. Sempre que tiverem um desafio nesta área, falem connosco, estamos cá para vos ajudar. Dou por terminada a sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, do meu lado também.